Bom dia, desculpa queridos, nosso atraso. Esse é o Salmos, hoje dia 20 de maio, quarta-feira. Esse é o Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas agora retomamos aqui. Sejam bem-vindos os nossos queridos. Bom dia, Lili e Diego, os meninos lá em Dayal, sejam bem-vindos. Neide, Carlos, Roberto, o Douglas, o Adelino e Dora com a gente também, a Ritinha, a Neide Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo juntos aqui, conversando um pouco sobre o que os Salmos podem nos ensinar a respeito da nossa oração. E nesse dia, que oração podemos fazer? Bom dia, Raquel, Rudibert e Silene, todos os queridos estão chegando aí na nossa live. Hoje a minha esposa está vindo para casa, então quer dizer que amanhã estará conosco na nossa live. Luiz Carlos e a Vera, Andréia, Tibúrcio, a Inês Brick, a mãe da Priscila, a Rosa Correia, sejam muito bem-vindas, queridas, que Deus esteja abençoando aí esse tempo muito especial. Bom, queridos, nós estamos dando continuidade, né, àqueles salmos que a gente acabou não utilizando, não fazendo uma devocional com eles, e hoje, na sequência, nós vamos falar do Salmo 21. Afinal de contas, o Salmo 20, ele é essa oração que a congregação faz na saída do seu rei para a batalha. E acreditam os comentaristas que o Salmo 21 é a oração que se faz pelo retorno, né, do rei das batalhas. E na sua essência, batalhas com vitória. Bom, o povo celebrando então o retorno, o triunfo ou o aniversário do triunfo do rei, né? Então, aquelas festas que eram feitas anualmente por causa da vitória do rei. E esse salmo então descreve 3 ações que nós devemos fazer diante de Deus nas nossas batalhas e nas nossas vitórias. E essas três ações estão descritas aqui, 2 de forma bem clara, 2 afirmações categóricas aqui no Salmo, no versículo 1 e no versículo 7, que dividem esse Salmo e faz com que a gente possa perceber que o salmista dá uma ideia de passado, presente e futuro. Parece que aquilo que acontece no passado exige uma ação na nossa oração, aquilo que acontece no presente exige uma oração e aquilo que acontece no futuro exige uma oração. Então, a gente também ora por coisas passadas, mas qual é a ação que a gente faz? Então o texto já vai descrever aqui, versículo 1. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dás. Tu lhes concede o desejo do seu coração. Aliás, tu lhe concedeste o desejo do teu coração. E não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste com ricas bênçãos, e à sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura, pelas vitórias que lhe deste. Grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste, fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. O que a gente percebe que o versículo 1 do Salmo 21 vai nos dizer que o rei se alegra na força do Senhor. Ou seja, o rei se alegra no Senhor. E depois ele vai descrever
que grandes vai ser a exultação por causa das grandes vitórias que o Senhor lhe deu. E aí ele vai descrever essas ações de Deus na vida do rei, e provavelmente relembrando as vitórias e como Deus livrou, que Deus deu vitória sobre um exército, deu vitória sobre uma batalha que estava quase perdida, situações do passado que nós devemos sim ressaltar na nossa oração. Nós devemos ressaltar as ações de Deus no passado, porque elas nos fortalecem. Fortalecem para a gente poder enfrentar o presente e podendo enfrentar o futuro. Por isso que o passado precisa ser trazido à tona na nossa oração. E é o que ele está fazendo aqui. Por isso os verbos estão sendo usados sempre no passado. Concedeste, deste, fizeste. Então essas expressões do passado estão dizendo o seguinte: o passado precisa ser celebrado sempre. Não posso tirar da memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que trazer à memória, Jeremias dizer, aquilo que me dá esperança. Primeira coisa, então, da nossa oração é celebração. Primeira coisa da nossa oração é trazer o passado que nos dá esperança e celebrá-lo. Celebrar as grandes vitórias do Senhor na nossa vida. Lembra, não esquece. E eu sempre brinco nos nossos cultos presenciais, eu dizia sempre assim, quando a gente contava alguma coisa muito gostosa, muito abençoadora, né? Uma bênção, como a gente sempre diz, né? No linguajar evangélico, quando eu dizia assim, olha, gente, olha que bênção que está acontecendo aqui, e a igreja ficava em silêncio. E eu dizia, meus irmãos, coisa ruim a gente sempre tem, coisa boa a gente tem que celebrar. Então se celebra, aí batiam palma, os jovens assoviavam. Estou com saudade disso, viu? Deixa eu só arrumar minha cadeira aqui, queridos. Eu estou com saudade disso, estou com saudade dessa celebração, de celebrar bênçãos juntos. Mas essa é uma parte da nossa oração. Então eu vou pedir para você hoje fazer um exercício. Antes de começar a orar sobre os teus problemas e as dificuldades, puxa da memória 2, 3 grandes coisas, grandes feitos do Senhor na sua vida, grandes vitórias que o Senhor fez na sua vida. Puxa isso da memória e celebra a Deus, porque Deus fez isso comigo. Porque o Senhor lembra quando nós estávamos vivendo aquele momento assim, 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 o Senhor nos deu livramento. Como o Senhor cuidou da gente. Então, queridos, esse é o primeiro momento da nossa oração de hoje. Começa celebrando as vitórias do passado. O passado serve para ser trazido à tona aquilo que nos dá esperança. Não é para trazer à tona aquilo que nos dá tristeza e decepção. É para trazer aquilo que nos traz esperança, porque na força do Senhor nós vencemos e na força do Senhor que nós nos alegramos. E por que a gente tem que trazer o passado para celebrar, para poder conversar sobre presente e futuro? É porque aí nós percebemos que o mesmo Deus que habitou, que agiu, que tomou conta daquela situação no passado, é o mesmo, hoje e eternamente. Então, é Ele quem pode restaurar a sua sorte. Depois, ele vai falar uma segunda afirmação categórica. A primeira, o rei precisa se alegrar na força do Senhor, então o rei se alegra na força do Senhor, depois o rei confia no Senhor. E aqui ele vai dizer, por causa da fidelidade do Altíssimo, versículo 7, ele não será abalado. Então, no presente, agora, que você e eu estamos vivendo, é tempo de confiança. E na sua oração, você deve colocar essa ação de confiar em Deus.
E por que eu confio? Eu confio porque no passado ele fez. Eu confio que ele está agindo no presente porque no passado ele agiu. E eu creio que eu não serei abalado no futuro, porque no futuro Deus também estará lá. O meu Deus é onipresente. Ele está em todo tempo, em todo lugar. E ele é onisciente também. Ele sabe de todas as coisas. E é onipotente. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é onipresente porque ele está em todo lugar, em todo tempo. Deus não deixou de estar lá no passado. Deus está no presente e Deus estará no meu futuro. Porque para ele tudo isso é presente. Deus não está perdido no tempo. Deus não está preso na cronologia. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele vai dizer aqui que o rei agora confia no Senhor. E parece que é assim o retorno da batalha, onde todo mundo celebra e lembra dos feitos, mas só que, queridos, a vida é feita de próximas batalhas. Você já percebeu que termina uma, você já tem uma próxima? E às vezes as batalhas vêm já em dupla, em trios, e já ficam ali esperando na fila para entrar em cena, e às vezes entram em cena juntas para a gente batalhar contra elas. Então, sempre vai ter batalha. Então, por isso que o salmista vai dizer aqui, o rei confia, nunca será abalado, e aí ele vai dizer das próximas batalhas. Versículo 8, tua mão alcançará todos os teus inimigos. Ué, mas não tinha acabado a batalha? Sim, aquela sim, mas outras vêm. E a vida da gente é constituída de batalhas, vitórias, frustrações, derrotas, mas tudo o que acontece, nós vivemos, vivenciamos e desfrutamos no Senhor e recolhemos dele a nossa força e o nosso refúgio, porque ele é o socorro bem presente no meio da angústia. E hoje eu vejo aqui nesses textos aqui, né, nesses versículos, então dizendo, olha lá, versículo 9, no dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente, na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá, acabarás com as gerações deles na terra, com a sua descendência entre os homens, embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, não conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Bom, nós estamos falando aqui dos inimigos, né? E já conversamos sobre essa questão dos inimigos de Davi. Inimigos que se tornaram inimigos de Deus. E por isso Deus pede a Davi que os extermine. E ele está dizendo aqui, o Senhor vai fazer os inimigos saírem correndo. O Senhor vai fazer eles morrerem de medo, porque o Senhor vai lutar contra eles e a favor do rei. Então a certeza do rei, a confiança do rei, é que o Deus que fez vitórias, né, estabeleceu vitórias no passado, é o mesmo Deus que estabelece, que nos dá certeza de que dará vitória no futuro. Então, se no passado a gente celebra, no presente e no futuro a gente confia. A gente espera confiantemente no Senhor. A gente deposita a nossa confiança nele. E aqui tem uma coisa muito interessante. Depois disso tudo, o salmista vai dizer no versículo 13, o Senhor deve ser exaltado, reconhecido os seus feitos. Ele deve ser colocado em evidência. A gente celebra as nossas vitórias, mas às vezes a gente celebra as nossas vitórias sem reconhecer e exaltar que é Deus quem as deu. E eu sempre tenho batido nessa tecla. Nós não esquecemos que todas as bênçãos que temos vêm do Senhor.
e Ele é merecedor da gente exaltá-lo, colocá-lo num patamar de evidência maior, colocá-lo em destaque, em elevo, colocá-lo num relevo maior, colocá-lo no pedestal, para que Ele receba a glória disso tudo. Então, a terceira ação que devemos ter nas nossas orações, e hoje, nesse dia de hoje, é reconhecimento, exaltação. Versículo 13. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Não é o poder do rei, não é o poder seu, não é a sua habilidade de negociação, não é as suas estratégias de venda, não é porque você é uma pessoa articulada, não é porque você tem os seus networkings, que você tem os seus contatos, que você tem sua rede de contatos que você... Não é por causa daquele amigo que te ajudou. Todas essas... tudo isso que eu citei são meios que Deus usa para poder nos abençoar. São agências do reino que Deus usa, mas Deus é o banco central da história e Ele é quem manda todo o recurso. Por isso, nós não podemos esquecer na nossa oração de celebrar, de nos alegrar, não podemos esquecer de confiar, depositar nossa confiança, mas nós não podemos também deixar de reconhecer. Deus, Tu mereces toda a glória e toda a honra, porque é do Senhor que vem essa vitória. E aqui, então, eu queria deixar com vocês alguns pedidos para a gente confiar, né? O presente e o futuro a gente deposita na presença do Senhor. O presente mais presente, que é o dia de hoje, e o presente e o futuro um pouco mais distante, que é o que vai acontecer semana que vem, o ano que vem, que a gente não sabe. Aliás, a gente não sabe nem o que acontece hoje e nem consegue descrever o que aconteceu até agora, né? Na história da humanidade, o ano de 2020 está marcado, né? As pessoas vão dizer assim, o que aconteceu no ano 2020? Nós estamos aí já em maio, daqui a pouco é junho, ou seja, metade do ano, e o mundo está, de uma certa forma, parado, né? Então, nós também não sabemos muito bem o passado, mas Deus conhece todos os tempos e Ele é digno de todo louvor, porque Ele tem todo o poder e força. Por isso nós nos alegramos na força do Senhor, nós confiamos na força do Senhor e nós exaltamos a força do Senhor. Bom, queridos, aqui tem algumas observações de oração que eu queria citar. E o Luiz Fernando, ele é primo da Vânia. Nós temos orado pela Marilda, a sogra dele, né? E olha só que coisa boa ouvir isso. Isso aqui é para celebrar, né? O restabelecimento, orando pela Marilda, né? Continuar orando. Ele está dizendo aqui para continuar orando pela Marilda. Então vamos continuar orando sobre a vida da Marilda e também orando pelo restabelecimento do casamento dele. O Luiz está pedindo aqui oração. O Luiz Machado está pedindo aqui também pela ação dele no INSS, né, que encontra o pedido de auxílio que não estão encontrando. Vamos estar orando, Luiz Machado, por isso, né? A Vanise disse aqui, você pode contar as bênçãos de hoje na live, nós podemos celebrar aqui nos comentários. Isso, ela está dando a sugestão, né? Você pode escrever aqui, né, na live as bênçãos que a gente pode estar orando e agradecendo e celebrando. E isso eu gostaria realmente de incentivar. Obrigado, Vanise, pelo comentário, porque é isso. Às vezes vamos colocar os pedidos, mas também vamos colocar, né, as bênçãos, a gratidão por que Deus tem feito, né? Gilsara está
dizendo que por causa da internet ficou alguns dias sem poder assistir, mas que bom que você está podendo assistir. Ela não está dizendo que não está vendo a Cris, é que a Cris está viajando, Jussara. Ela volta amanhã, volta hoje e amanhã vai estar aqui com a gente nas nossas lives, tá? Tá tudo bem com ela. A Ritinha também, o Senhor, Deus sempre, Deus acima de tudo, sempre acima de tudo, Ele é o Senhor, né? Muito bem, olha, Tainá, seja bem-vindo, Taína, que bom, o Arthur tá bem, Stevens, a família Espanholo, né? Muito bom, que bom ter esse pessoal com a gente, queridos, toda manhã. Olha só, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Primeiro, ontem nós oramos pela Rosane, que perdeu o esposo. Rosane está nas nossas lives sempre, ela mora nos Estados Unidos, ela é irmã do Lúcio. Perdeu o esposo ontem de um infarto fulminante, ontem não, dia 18, na segunda-feira, né? Nós estamos na quarta-feira. Vamos estar orando, Luiz Fernando, pelo seu casamento, tá? E vamos colocar diante do Senhor. Vou anotando aqui também para a gente estar colocando, tá? E aí, só um pouquinho, queridos. Vamos continuar orando então pela Rosane, né? Vou colocar aqui, Luiz Fernando e Luiz Machado. Mas vamos orar também pelo Milton. O Milton é o pai da Sara. O pai da Sara está fazendo aí ele fez um quadro de infecção urinária lá em Goiás, né? A Sara, a esposa do nosso missionário Josias, missionária Sara, e então está internado e carece das nossas orações, tá? Está internado lá em Goiás. E até para que Deus esteja restaurando a saúde dele, também da sua esposa, né? Que é do grupo de risco e não pode ficar muito nesses corredores de hospital. Mas Deus deu a graça da bênção do hospital, inaugurou uma ala nova e colocaram nessa ala nova ele. Então ele está assim bem distante dos outros pacientes. Isso é muito bom por causa do risco de contágio de alguma coisa, do coronavírus, por exemplo. Vamos colocar em oração o pai da Gilsane, né? Gilsane e do Edson, nossos queridos membros da nossa igreja. O pai dela fez uma cirurgia do intestino porque ele tem câncer, tem uma idade avançada. Vamos orar por eles também e orar por ele. E pelo Luiz Fernando e pelo Luiz Machado. Eu vi aqui que a Noemi pediu oração pelo irmão dela, o Natan. Natan, meu amigo, muitos anos, me dava carona lá de casa para o sítio, quando eu tinha que ir para o sítio dos meus pais, e ele me passava lá e me pegava para a gente dar essa carona aí. Então, é companheiro. E vamos estar orando por ele sim, Noemi. Depois me dá aí no privado mais detalhes dessa cirurgia, para a gente estar orando. A Liliane está dizendo aqui para orar pela vida profissional também do Diego e a questão financeira. Sim, Liliane, a gente vai estar orando por isso também, colocando diante do Senhor. Temos orado pelos nossos queridos, né, a sua questão financeira e a questão profissional também. Bom, são esses queridos pedidos, né, que a gente vai colocando aqui diante do Senhor. Então eu queria orar com você agora. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós colocamos diante do teu altar esses pedidos, ó Deus, que vieram mais recentes. O Senhor sabe que temos clamado por todos esses outros pedidos que hoje nós não mencionamos. Eu quero colocar diante do teu altar a vida do Luiz Fernando, Senhor, sua casa, seu casamento. Ó Deus, nesse tempo de pandemia tão difícil, Senhor, às vezes a convivência dentro de casa fica mais difícil. Eu quero lhe pedir não só por ele, pela sua esposa, restauração, ó Deus, entendimento, mas eu oro por todos os casais. Eu oro, Senhor, por aqueles que também estão vivendo a mesma luta e a mesma dificuldade do Luiz Fernando. Senhor, ao mesmo tempo, eu também oro pelo Luiz Machado, representando todos esses queridos que estão, Deus, com dificuldade de receber
o seu auxílio emergencial. Senhor, tem misericórdia, não só do Luiz Machado, mas de tantos outros que precisam, Deus, deste valor para viver, Senhor, para sobreviver nesse tempo de pandemia. Tem misericórdia. E também eu oro, Senhor, colocando diante do teu altar a vida do pai da Gilsane, que, ó Deus, fez essa cirurgia em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor restabeleça a saúde dele, que o Senhor traga cura sobre o corpo dele e que o Senhor, ó Deus, dê a bênção dele retomar, ó Deus, voltar para sua casa, para os seus queridos. Assim como Natan, eu oro, Deus, por ele, que o Senhor esteja restaurando, Senhor, a sua cirurgia, restaurando a sua saúde, Senhor, e que, ó Deus, é mais depressa possível ele esteja se ausentando desse hospital e voltando para o convívio dos seus parentes. Nós também colocamos diante do teu altar, Senhor, a vida da Lili e do Diego, representando também, Senhor, todos esses que estão, ó Deus, precisando de um trabalho e que estão, ó Deus, precisando equilibrar suas contas financeiras, suas contas, ó Deus, sua economia doméstica, sua economia de casa. Senhor, em nome de Jesus, são milhares e acredito que milhões no Brasil, Senhor, incontáveis no mundo que estão vivendo isso. Em nome de Jesus, pedimos a Deus que o Senhor não permita que lhes falta nada, como a tua palavra nos diz, e restabelece, Senhor, a dignidade do trabalho para os teus servos. Pai, que eles possam compartilhar a bênção, Deus, de um novo trabalho. Oro, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando desses detalhes, cuidando, Senhor, da vida deles, cuidando desses queridos que estão vivendo esse momento da crise financeira. Ó Deus, restabelece, cuida, traz, ó Deus, estabilidade para eles, em nome de Jesus. Pai, os outros que estão na lista, que a gente sempre diz aqui, ó Deus, a Marilda, que está no estado grave, que o Senhor restabeleça completamente a saúde dela. A mãe da Mônica Kistner, que está aqui com a gente na live, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde dela também. Tantos outros, ó Deus, que estão no momento crítico de saúde, põe a tua mão de cura sobre eles. Visita-os de maneira sobrenatural e especial. E nessa manhã, Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que a gente celebre, ó Deus, nessa manhã. Deus, celebre as coisas boas que o Senhor fez. Celebre as coisas boas, os teus livramentos, os teus cuidados, Senhor. Ó Deus, obrigado por isso. Obrigado por tantas coisas que o Senhor faz e que a nossa memória acaba esquecendo. E por isso a gente não tem fôlego, nem esperança talvez para enfrentamento do nosso dia a dia, porque a nossa memória não é trazida à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nessa manhã nos lembra de coisas milagrosas que o Senhor fez. Deus, obrigado por bênçãos que o Senhor realiza assim de forma tão incrível. Obrigado, Senhor, porque minha sogra conseguiu vender o carro no meio da pandemia, em menos de uma semana. Isso é bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pai, eu te louvo, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja nesse momento, com tantas dificuldades, mas o Senhor tem suprido todas as necessidades da tua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor levantou pessoas e por causa de pessoas que estão servindo ao Senhor, sendo instrumentos do Senhor, a tua igreja está podendo, ó Deus, ajudar na alimentação de quase 80 famílias mensalmente, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem provido recursos. Como o Senhor é bom, nós reconhecemos e celebramos isso. Reconhecemos que é o Senhor quem nos faz fazer o bem, porque nós mesmos não temos condição nem força. Mas, Senhor, nós depositamos o nosso presente e o nosso futuro nas tuas mãos. Nós deixamos aquilo que pertence ao Senhor. Senhor, nós não temos poder sobre o futuro, mas o Senhor tem. Nós não temos condição de mudá-lo, mas o Senhor tem. Então, Senhor, está aqui diante do teu altar, nosso presente e o nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, Deus abençoe vocês e a gente vai estar aqui no nosso tempo, na nossa live aqui, né? Todas as manhãs, amanhã já com o time completo, né? Com a minha esposa amada, tô morrendo de saudade dela e a gente vai estar junto. Hoje à noite, todas as noites tem uma live sobre a família. Então, essa semana é a Semana da Família nas noites. Então, não perca hoje o conteúdo para as mulheres também, mas assim, os homens podem assistir. Ontem foi muito legal, a família reunida, né? Continuar orando pela mãe da Beatriz, né, Beatriz? Coisa boa, a Jandira, né? Vamos continuar orando pela Jandira, pela cirurgia dela também. Eu estou vendo aqui a Bia, né? E também aí pela vida da sua mãe com Jesus, o compromisso dela com Jesus. O Luiz Fernando perguntou, Luiz Fernando, você vai lá no Face e escreve o meu nome, Jacques Kleiman, e aí você vai cair no meu privado lá, manda uma mensagem para mim, tá bom? Então, queridos, olha, um dia abençoado e um dia de alegria no Senhor, de esperança no Senhor, de confiança no Senhor, tá bom? E Noemi, depois me manda aí notícias melhores aí a respeito do nosso querido Natan, para a gente estar orando por ele também, tá bom? Bom dia, queridos, Deus abençoe.